João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett, mais conhecido como Almeida Garrett, nasceu em 1799 na cidade de Porto e viveu em Vila Nova de Gaia, na Quinta do Sardão. Ele ficou conhecido por ser um importante escritor, assim como um importante político, sendo uma figura de destaque nas lutas liberais. Ele era um grande humanista e intelectual. Para além disso, também foi soldado. A 12 de maio de 1809 deu-se a segunda invasão francesa comandada pelo general Soult. O exército francês entrou em Portugal por Chaves em direção ao Porto, ocupando-o. As forças francesas encontraram resistência de forças do exército luso-britânico em todo o território português e abandonaram o país. A segunda invasão terminou após a Batalha do Porto, a 12 de maio de 1809. Durante o período da segunda invasão, Garrett viu-se obrigado a acompanhar a família na sua fuga para os Açores. Ele passou a sua adolescência na Ilha Terceira, destinada à vida eclesiástica, sob a tutela do tio Frei Alexandre da Sagrada Família. Após 7 anos, em 1816, regressa a Portugal, onde se inscreveu na Faculdade de Coimbra para seguir Direito e aí teve pela primeira vez contacto com as ideias liberais. Este ambiente académico foi determinante na sua iniciação política e filosófica. Em Coimbra, organiza um grupo de maçonaria frequentado por alunos da sua universidade, um deles sendo Passos Manuel. Este grupo de maçonaria envolveu Garrett no movimento conspirativo que conduziria à Revolução de 1820. Em 1818, ele e a sua família adotam o apelido de Almeida Garrett. Posteriormente, Garrett participou de forma ativa na Revolução de 1820, liderada por Manuel Fernandes Tomás, sendo defensor do vintismo. Quem defendia o vintismo eram os liberais mais radicais a favor da Constituição de 1822. No ano seguinte, funda a Sociedade dos Jardineiros e volta aos Açores com uma possível motivação maçónica. Quando este regressa ao continente, acomoda-se em Lisboa, onde continua a publicar escritos patrióticos, sendo um deles o hino patriótico recitado no Teatro São João no ano anterior. Neste mesmo ano, Garrett termina a sua licenciatura. Em 1822, torna-se o secretário particular de Silva Carvalho, secretário de Estado dos Negócios do Reino. Em agosto, entrou na respectiva secretaria, ocupando o cargo de chefe de repartição da instrução pública. Em 1823, dá-se o golpe militar de Dom Miguel, conhecido como a Revolução da Vila Francada, que foi uma revolta antiliberal, consequência da recusa de Dona Carlota Joaquina em assinar a Carta Constitucional. Esta situação levou Garrett para o exílio. Por não ser permitido o regresso a Portugal, ele estabelece-se em Paris, onde permaneceu de 1824 a 1826. Após a morte de D. João VI e devido à outorga da Carta Constitucional, Almeida Garrett foi perdoado e reocupou o seu lugar na Secretaria de Estado. Garrett sempre foi determinado na defesa dos princípios liberais, defendendo vincadamente e ativamente aquilo que acreditava, algo que nem todos os intelectuais do século XIX souberam fazer. Em 1827, Garrett pagou com a sua liberdade e foi preso. No ano seguinte, ele retorna ao exílio, indo para a Inglaterra e depois para a França, devido ao restabelecimento do regime absolutista por Dom Miguel. Em 1832, vem de França para os Açores, fazendo parte da expedição liberal comandada por Dom Pedro IV, expedição essa que desembarca no Mindelo e ocupa o Porto. Mais tarde é chamado por Mouzinho da Silveira para a Secretaria de Estado do Reino. Em novembro, parte com Duque de Palmela para uma missão a várias cortes europeias. Garrett foi apoiado para regressar ao país e, em novembro de 1833, foi nomeado secretário da Comissão da Reforma Geral dos Estudos. Entre 1834 e 1835, Garrett foi integrado e de seguida demitido de vários cargos políticos no estrangeiro, tendo regressado a Portugal em 1835. Contudo, estes sucessivos abandonos por parte dos governos cartistas levaram-no em 1836 a aderir ao setembrismo, começando assim a sua carreira parlamentar. Em 1836, Almeida Garrett contribuiu para a edificação do Teatro Dona Maria II, do Conservatório de Arte Dramática e para a organização de uma inspeção geral dos teatros. Esta ação de Garrett foi importante para a difusão da cultura em Portugal. Entre 1837 e 1838, Almeida Garrett integrou-se nas discussões políticas que levaram à aprovação da Constituição de 1838 e à renovação do Teatro Nacional. Em 1841, é demitido de todos os seus cargos públicos devido ao violento ataque ao ministro António José Dávila com um discurso a propósito da Lei da 10ª.
Entre 1842 e 1844, no período do cabralismo, Garrett opõe-se à restauração da Carta proclamada por Costa Cabral no Porto. Mais tarde, ataca o governo cabralista comparando-o ao absolutista. Em 1843, entre outras obras, escreveu uma das suas mais conhecidas, Frei Luís de Sousa. Em 1845, continua a opor-se ao governo cabralista. Participa na Associação Eleitoral e nas eleições desse ano, onde fez parte da minoria da oposição na nova Câmara. A 17 de janeiro de 1846 é proferido um discurso por Almeida Garrett, onde a minoria é considerada a representante da grande nação dos representantes. A 7 de maio pede a demissão do governo e em junho convoca novas cortes. Devido a ele apoiar o movimento da Revolução de Maria da Fonte e da Guerra Civil da Patuleia, Almeida Garrett passa a andar em sigilo e reaparece em junho de 1847, com a assinatura da Convenção do Gramido. Devido à vitória cartista e à reintegração do cabralismo, Garrett é afastado da vida política até 1852. Em 1850, em conjunto com outras 50 personalidades, assina a Lei das Rolhas, que era um protesto contra a proposta sobre a liberdade de imprensa. Podemos considerar que ele assinou este documento devido a acreditar que deveria haver liberdade de imprensa e influência das ideias iluministas. Em dezembro desse mesmo ano, é nomeado por Costa Cabral para a Comissão do Monumento a Dom Pedro IV. Com o fim do governo de Costa Cabral e o começo da regeneração, Almeida Garrett é consagrado oficialmente em 1851. De seguida foi nomeado para redigir as instruções do projeto da lei eleitoral. Entre outros cargos importantes, foi encarregado da redação do ato adicional à Carta. A 25 de junho desse ano, recebe o título de Visconde. Em 1852 é novamente eleito deputado e de 14 a 17 de agosto desse ano é nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros. Interviu pela última vez no Parlamento em março de 1854 e atacou o governo na pessoa de Rodrigo de Fonseca Magalhães. A 9 de dezembro de 1854, Almeida Garrett morre devido a um cancro de origem hepática, sendo sepultado no cemitério dos Prazeres. Garrett foi uma personalidade bastante importante no liberalismo. Sempre defendendo estes ideais, procurou difundi-los através da política e da literatura. Foi uma pessoa muito importante na vida política e cultural do país, um homem que devemos recordar.